Esse é Tela Pia, pitacos das telas na sua vida por duas fãs de cultura pop. Em vez de terapia, tem cinema, TV e streaming. A gente usa o entretenimento para oferecer pontos de vista para as nossas questões existenciais. A cada episódio, respondemos dilemas reais com sugestões de séries e filmes. Eu sou Melissa Setúbal. O novato é casado e ou aprecia a companhia de mulheres? E eu sou Joana Pelerano. Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. Este episódio já está se besuntando de filtro solar, enchendo a garrafinha com água, colocando a doleira para dentro do short para cair na folia. Eu falei faraó. Ê, faraó! Se você é do bloquinho ou da avenida, do caos da praia ou da tranquilidade de um retiro, curte as festas ou prefere ficar quietinha no seu canto, o Tela Pia de hoje é pra você, que pode aproveitar o carnaval de muitas maneiras, inclusive na frente das telas, por que não? Olha aí passando a ala dos filmes e séries que falam de carnaval, gente. E claro que nessa nossa lista temos que falar do atual Orgulho Nacional, nosso concorrente vencedor de tantos prêmios internacionais, junto com o Baiano que tem o molho, O Agente Secreto, filme de 2025, e Wagner Moura. Eu assisti 2 vezes esse filme no cinema, um com a minha mãe e outra com meu irmão e meu sobrinho. Na primeira, a gente admirou muita coisa, não entendeu várias e tinha muitas opiniões a respeito. Uma delas, muita gente, e até você, né, Jô, concordou comigo. Esse filme era para ser uma minissérie. São tantos personagens tão maravilhosos que eu amaria saber mais informações, ver as histórias pregressas que levaram todos eles a cada uma das situações que se passam no filme, tipo a Dona Sebastiana e as coisas que ela fez, que ela vai levar pro caixão e nunca vai contar para ninguém. O matador de aluguel mais velho. Esse matador de aluguel mais velho, o cara, eu acho que assim, eles inventaram uma máquina do tempo, foram lá buscar esse cara nos anos 70 e trouxeram de volta. Aquela cena dele na praia, de shortinho, bebendo uísque, se o cara foi feito pra ser uma pessoa dos anos 70, ele não é de hoje, esse cara. Concordo plenamente. Os irmãos filhos do delegado também, né? A gente fica super curiosa com as histórias deles. Cada um dos refugiados da casa. A Fátima, sua reação à raparigagem de seu marido Armando, e para mim, raparigou, e para você, Joana? Raparigou. O trabalho dela, a pneumonia misteriosa, tanta coisa que a gente queria saber mais. Eu realmente acho que dava para fazer um episódio inteiro, ou pelo menos um pedacinho, focado em cada uma dessas pessoas para contar um pouco mais dessas histórias. Tem muita informação no filme, e eu queria que toda essa informação fosse ainda maior. Imagina um episódio todo sobre a perna cabeluda. Ia ser o máximo. Eu também quero, na verdade, uma série inteira só sobre a perna cabeluda. Agora, na segunda vez que eu assisti o filme, ficou bem mais redondinho pra mim. Mas é claro, porque a pessoa aqui ficou na internet fuçando todos os fatos históricos, todos os significados, todas as intenções dos artistas na obra. Mas meu irmão, que também estava assistindo pela segunda vez, disse que continuou sem acompanhar vários fios da história. E meu sobrinho de 14 anos só soltou um: "Que filme doido!" Pra mim, a cena mais carnaval desse filme é a que apresenta o delegado para a audiência. Ele tá chegando na universidade para poder ver a perna que estava dentro do tubarão, todo suado, de camisa de botão aberta, bermuda, chinelo, glitter e confete grudado em tudo quanto é lado, cabelo, pele, e claramente meio embriagado. Puto por ter sido tirado da folia por algo que... acho que não é spoiler do filme não, né, Jô? Tinha muita chance dele estar envolvido nesse crime da perna. Sim. E acho que não tem mais carnaval do que esse filme ser estrelado por um baiano que faz questão de ser um representante da cultura da sua Bahia, do seu Brasil em Hollywood. E está tendo todo o reconhecimento que merece. E aí, para quem quer uma dose ainda maior de Wagner Moura carnavalesco, vamos combinar, todo mundo quer uma dose ainda maior de Wagner Moura em todas as situações. Sempre. Mas... caso queira carnavalesco especificamente, vale ver ou rever a comédia meio musical Ó Paí, Ó, de 2007. A história se passa no Pelourinho, em Salvador, e mostra um cortiço em que todo mundo é carne de carnaval, exceto a síndica, que é minha xará, que é evangélica e tá pé da vida com a zoeira da festa na vizinhança. E aí, para mostrar que ali não é casa da mãe Joana, literalmente, ela decide desligar a água para ver se a galera dispersa.
E é aí que a gente vê a coisa se intensificar ainda mais, principalmente para o Rocky, que é o personagem do Lázaro Ramos, que sonha em ser cantor e protagoniza tanto umas cenas meio vergonha alheia, quanto a melhor cena do filme, que é um monólogo tão forte em que ele destrói o personagem do nosso futuro ganhador do Oscar, Wagner Moura, de maneira tão forte que o ator improvisou a resposta, porque ele não dava conta de dizer o texto, de tão impactado que ele ficou de ouvir o Lázaro Ramos nessa cena. Caramba! E aí, para quem não quiser se despedir dessa galera, ainda tem uma vantagem, porque existe uma série com 2 temporadas de 2008 e uma continuação do filme de 2023. Bora então continuar com produção brasileira. Uma que vale muito a pena é a série Vale o Escrito, A Guerra do Jogo do Bicho, de 2023. É uma série documental sobre a história do Jogo do Bicho no Brasil e também sobre os bastidores do Carnaval Carioca. Contém imagens de arquivo, entrevista com bicheiros, familiares, jornalistas, especialistas no assunto e mostra o crescimento e a divisão desse jogo no Brasil. O ponto principal é o aprofundamento do conhecimento sobre os chefões donos do jogo e o envolvimento deles com as escolas de samba da cidade. O pano de fundo é que a gente também vai testemunhando o desenvolvimento do Rio de Janeiro, o que explica demais todo o poder do tráfico, das milícias que estão aí atualmente tomando conta do Rio, né? E já tem 2ª temporada confirmada. E olha, quando essa produção saiu, foi babado. As redes sociais foram a loucura. Teve podcasts de análise da série, textos com opiniões sobre os integrantes aí da antiga cúpula e da nova geração, muitos posts e memes. E tem mais uma ligação do que só ter carnaval no meio da história. Na série, fica bem claro também o impacto da ditadura e dos pequenos poderes no dia a dia da população, assim como em um agente secreto. E agora, bora pro Sugestão para Assistir. Hoje, o Sugestão para Assistir vai para quem quer distância das loucuras do carnaval, porque a gente é um pouco de droga, um pouco de salada. Nossa ouvinte Camila nos pede: Tela Pia, tô numa fase zen, querendo paz e tranquilidade. E preciso de dicas sobre o que assistir para me ajudar a ficar nesse clima. Quase como uma meditação em forma de filme ou série, sabe? Camila, vou indicar um filme que traz como elemento principal a filosofia budista. É Samsara, de 2001, uma produção multinacional que se passa na Ásia e conta a vida de Tashi, um jovem monge tibetano que decide passar 3 anos nas montanhas a fim de encontrar aí seu lado espiritual. Depois desse período, ele é resgatado por seus companheiros, que levam ele de volta ao monastério. Ao voltar para a vida religiosa, o Tashi passa a ser atormentado por uma paixão avassaladora por uma dançarina, a Pema, e começa a desejar ter uma vida comum. Ele tem que lutar contra si mesmo e contra seus pensamentos e se deparar com o seu despreparo perante as dificuldades e desafios do dia a dia para encontrar a iluminação. Samsara é uma palavra em sânscrito que significa vagando, fluindo, passando, e fala sobre a passagem pela vida e como cada ato pode afetar o próximo e o caminho para o nirvana ou iluminação. Ela se relaciona com um símbolo do karma. Você colhe o que você planta. E os desejos e ilusões que levam a ações que mantêm os seres humanos na eterna roda da vida do sofrimento. Boa dica. E olha, Camila, eu tô feliz porque finalmente eu vou poder indicar uma das séries com uma das premissas mais insanas que eu já vi na minha vida. Imaginem um advogado, para quem o escritório só joga caso bomba, dos clientes que pagam as contas, mas dão vergonha para os engravatados, né? Que são os mafiosos, envolvidos com droga, prostituição, todo tipo de crime. Aí o cara é um poço de frustração e raiva e estresse. E a já quase ex dele dá aquele chamado de que se ele não mudar, vai não só destruir a família, mas ainda por cima afastar a filhinha que eles têm juntos. Então o cara resolve fazer um treinamento de mindfulness e descobre que é possível alcançar a paz interior se juntar esses ensinamentos a uma onda intensa de assassinatos. Essa é a premissa da série de comédia ácida alemã Assassino Zen, de 2024, que tem temporada nova estreando ainda no primeiro semestre de 2026 e uma terceira já encomendada.
A série vai conectando a prática da atenção plena e as estratégias que podemos adotar para alcançar o equilíbrio entre vida profissional e pessoal de uma maneira engraçada, com direito à quebra da quarta parede em momentos estratégicos, mas também traz uns debates éticos bem interessantes, numa vibe levemente similar a Dexter. Então, vale a pena. Por essa dica eu não esperava. É muito bom. E esse foi mais um episódio de Telapia. As sugestões de hoje foram os filmes O Agente Secreto, Samsara, as séries Vale o Escrito, A Guerra do Jogo do Bicho e Assassino Zen. Além da saga Ó Pai Ó, que tem 2 filmes e uma série, e menção honrosa a Dexter. Mande sua pergunta anônima por aqui ou em @sessão de terapia no Instagram, que a gente responde no próximo episódio, sugerindo algo para você assistir, se divertir e, quem sabe, ganhar outras perspectivas. Até a próxima! Sim, como a série que a gente ama odiar, né, Emily in Paris, essa coisa de a foto de 1000 croissants, né, nas redes sociais, mas zero vontade de aprender a língua, de se inserir na cultura local, de estar ali vivendo realmente a experiência de morar em Paris, de trabalhar em Paris. Então, ela tem a experiência de turista, ela, mesmo morando lá, mesmo indo trabalhar lá, né? E você falou antes, né, da experiência White Lotus, e você falou a experiência da Tailândia. Eu lembrei na hora daquele filme A Praia, né, do Leonardo DiCaprio, em que aquela ilha, aquela praia específica, mesmo antes desse advento das redes sociais, de ficar famoso, foi completamente invadida por turistas e hoje está muito, muito longe de ser aquele paraíso que a gente viu lá no ano 2000, quando esse filme foi lançado. E desde lá a gente já via essa questão da exploração do local em nome de você ter não uma experiência, mas sim uma prova de consumo, né? Uma prova de estive lá, então eu sou melhor ou, né, tenho mais experiências mais interessantes do que quem não tem essas provas sociais. Me lembra muito aquela série documental da Fran Lebowitz, né, que faz de conta que Nova York é uma cidade, né, que é Sim, é uma muito série bom. documental de 2021 em que ela conversa com Martin Scorsese e basicamente é ela reclamando dos turistas de Nova York por vários e vários episódios. Porque é ela dizendo, gente, as pessoas se metem no meio da rua, elas param do nada no caminho para tirar foto, elas ignoram o fato de que essa é uma cidade com gente morando, com gente vivendo, com gente fazendo as coisas. E aí me lembra muito essa coisa do impacto negativo que o turismo pode trazer para os lugares. Seja ele um turismo massificado, seja ele esse turismo supostamente exclusivo, né? Que é esse exemplo do filme A Praia que a Melissa falou. Porque o filme mesmo já mostra esse enredo, né? Das pessoas fingindo que estão vivendo uma experiência maravilhosa quando a experiência que eles estão vivendo lá é bem errada, né? Por vários motivos, sem spoilers. Mas esse documentário ele ajuda a relembrar o fato de que, por mais que você esteja lá de férias, curtindo, você precisa lembrar que aquele lugar é um lugar de verdade. Ele não é um cenário para você experimentar as suas fantasias sem consequências, né? Curioso também de observar, eu não conheço esse documentário, mas fico pensando que as redes sociais, elas representam um espaço-tempo não compete à crítica, né? Onde o turista, ele não está ali para fazer a denúncia, olha, como esse lugar é horroroso, não consegui viver aquela ideia, né? De viagem. O que importa ali é ele entrar numa fila, tirar foto, de acordo com a orientação do guia de turismo. Eu lembro que uma vez no Jalapão, o guia ele falou: olha, essa cachoeira é a cachoeira de abertura de tal capítulo da novela, não sei o quê, então quem quiser ver aqui. E aí se formou a fila. Eu fiquei assim, gente, mas espera lá, as pessoas sabem que novela é essa, obviamente, né? Eu não quis ser o chato da viagem, me controlo quando eu estou viajando com um grupo de desconhecidos, e eu ficava ali. Cara, se ele não tivesse falado aquilo, seria mais uma cachoeira entre várias outras ali, né? Mas, enfim, as redes sociais, de um modo geral, elas representam esse espaço-tempo da ausência da crítica, né? E simplesmente da reprodução de uma certa atrofia cerebral, né? E os
locais viram meio checklist, né? Todas as pessoas vão ter a exata mesma foto e vão ficar horas e horas numa fila, às vezes, para poder tirar a exata mesma foto, em vez de viver o lugar e de repente, ok, você vai ter outra foto, mas pelo menos você experimentou de fato o lugar, você viveu aquele lugar de alguma forma e criou uma memória sua sobre aquele lugar, em vez de uma memória coletiva emprestada, né? Que vem da novela, vem do filme, vem da série, e que você não tem nem a oportunidade de viver a mesma experiência da novela, filme e série, porque, de novo, foi aquilo que você falou, é ficção, mas também você não se coloca à disposição do lugar para viver a experiência que ele quiser te dar, né? Você fica ali no padrãozinho do checklist. Viajar é cada vez mais difícil para uma grande parcela da população, não é uma coisa fácil. Então, quando as pessoas viajam, elas têm um tempo de viagem muito racionalizado, então tem que fazer isso, isso e aquilo, como você bem disse, compra um checklist. E é exatamente por elas terem esse pouco espaço de tempo, me parece que elas não se permitem nem flertar com a ideia de se perder no destino. Aí, quando a gente se perder no destino, é não planejar, por exemplo, uma parte. Ah, sei lá, você vai para, sei lá, para o Rio de Janeiro, um destino super turístico, durante uma tarde. Não programe nada. Vai rodar algum lugar, vai rodar algum bairro, vai se perder entre as ruas. E aí, quando a gente se perder, estar aberta àquilo que não foi planejado, estar aberto àquilo que não, você não encontrou em nenhum guia, necessariamente. Nem tem esses roteiros que hoje a gente encontra até em plataformas como o Airbnb, né? Conheça o destino na perspectiva de um anfitrião. Eu tenho uma certa crítica a alguns desses roteiros, exatamente por essas pessoas elas não serem profissionais especializados na condução de grupos, mas é uma alternativa interessante para conhecer o destino na perspectiva do morador. Acho que uma coisa que é importante pensar, né, que quando a gente fala do turismo cinematográfico, muitas vezes a indústria do turismo não está habituado a dialogar com a indústria cinematográfica, né, com o pessoal do audiovisual. E seria um diálogo bastante interessante, né, porque nós consumimos cada vez mais produções audiovisuais, né? E à medida que a gente consome cada vez mais produções audiovisuais, e a gente vai para esse destino, para consumir esse destino, se reconectar com os nossos personagens, esse tipo de turista, com essa motivação, né, os set getters, eles têm um fator muito importante que é a curiosidade. Curiosidade pela produção, pelo bastidor. E aí, muitas vezes, a agência de turismo convencional, o guia de turismo convencional, ele não tem acesso a esse tipo de informação. Então, uma coisa que seria super interessante é um diálogo, né, entre a gestão do destino turístico com essas produções. Em alguns destinos, isso já existe, então, na Nova Zelândia, por exemplo, né, onde foi gravado O Senhor dos Anéis, alguns figurantes fazem tours com os turistas apresentando e contando um pouco dos bastidores. E isso é super interessante que a gente tivesse espalhado em outros lugares também, né? Porque esses figurantes, eles sabem dos bastidores, minimamente, né? Então, sei lá, houvesse um diálogo, né, entre a gestão pública do destino e as empresas fazerem essa produção, de apresentar números, de apresentar, olha, quanto nós investimos aqui, né? De trazer curiosidades, de repente colocar placas que, olha, aqui foi gravado tal cena. O turista do Instagram, ele gosta disso, né? Mas se ele puder gostar e tiver uma informação a mais, acho que é um pouquinho melhor também. E de repente também oferece oportunidades de trabalho para as pessoas que vivem ali no lugar, né? E aí melhora a vida de todo mundo, quem sabe. Exato, exato. Porque a gente não pode esquecer que o turismo é uma atividade econômica e tem que impulsionar a economia local. Sim, e eu acho que isso faz justamente um contraponto com aquela coisa de que se você vai a um destino, né? E principalmente isso, você tá lá guardando seu rico dinheirinho para poder gastar nas férias, num feriadão, alguma coisa assim. E aí você volta dessa viagem e as pessoas começam a te cobrar o que que você fez ou não fez, né? Mas como assim você não tirou foto, sei lá, com a Torre Eiffel, essas coisas assim super mega. Se aquilo não significa absolutamente nada para mim, mas a gente sente essa pressão social para performar, porque senão a gente vai pegar mal na fita com o nosso ciclo social, não sei, né? A gente vale menos. Sabe o que é pior ainda? É quando a pessoa vai para o lugar e ela acha que ela tem que ter uma transformação pessoal no lugar. Porque assim, Sim. você fazer um checklist, tirar uma foto na cachoeira da abertura da novela, é muito mais fácil do que você ir fazer a rota do Caminho de Santiago de Compostela e esperar voltar uma pessoa diferente e de repente você volta a mesma pessoa. E aí eu lembro sempre daquela cena de Gilmore Girls
em que a Lorelai resolve fazer o caminho do livre, daquele livro-filme, né? Wild, que em português ficou traduzido como livre. E quando ela chega lá para fazer o caminho, é uma trilha pelo Pacífico, né? Na beira do Oceano Pacífico, bem longa e tal, na natureza selvagem e tudo. E quando ela chega lá, tem um acampamento com várias mulheres e as mulheres ficam perguntando para ela: e aí, é livro ou filme? Então fica um pouco aquela coisa da obrigatoriedade, não só de você ir nos lugares certos, mas de se sentir de um jeito certo e alcançar alguma coisa, tipo a iluminação, sei lá, pessoal, para o lugar. Gente, que tipo de expectativa é essa que você vai colocar numa viagem? E o risco também, né? Dependendo do destino que a gente está falando. Porque Sim. muitas vezes o viajante, ele elabora um roteiro, quando ele não compra direto com a agência, na compradora, ele elabora um roteiro do seu sofá, da sua cama, e ele planeja um roteiro para ela andar só 12 quilômetros. Mas aquela criatura, ela só anda de carro durante o dia inteiro. Ela é super sedentária, não está habituada ao deslocamento. A pessoa dá a volta no quarteirão, né? E acha que vai fazer uma rota de 12 quilômetros por dia e tudo bem. Então, eu lembro que entre os anos 2000, estava conversando com um amigo meu, e aí, aquele filme do Walter Salles, já de motocicleta, que o Che Guevara e o Granado, eles vão fazer uma viagem do Brasil ao Peru de motocicleta e tal, são paisagens incríveis. E aí ele, nossa, começando a fazer uma viagem dessa, sei o quê, aí eu fico, gente, aí eu só, na hora eu pensava, amigo, volta. Amigo, primeiro, você não anda nem de moto. É, você é super fresco. Como você vai abrir? Você vai abdicar do teu conforto, do teu caminho confortável, sabe? Acho que a gente precisa ser um pouco mais pé no chão. Não dá pra gente pensar que o destino vai transformar o viajante, né? O que pode muitas vezes é as regras visíveis ou invisíveis do destino, né? Essas tais as regras da hospitalidade, as leis da hospitalidade, elas podem nos condicionar de alguma maneira. Agora, transformar como, né? Porque por mais que a gente se desloque espacialmente, nós continuaremos levando a nós mesmos, né? Então a gente vai continuar se comportando da mesma maneira na maioria das vezes. Gil, então para a gente terminar esse episódio, vou te colocar um pouquinho na berlinda. Filmes e séries, eles podem ajudar a aprofundar a percepção do visitante ou eles mais atrapalham do que ajudam? Ah, eu acho que a gente podia guardar Ah, essa pergunta e ah trazer é? o Gil de volta na semana que vem, porque eu acho que ainda tem assunto, tá, gente, para falar sobre essa história. Ah, então tá Então, bom. se o Gil topar, vem de novo, Gil, para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, que eu acho que ainda tem pano para essa manga aí. Então, assim, pelo menos nos vemos na próxima semana. Oba! Maravilha! Esse foi mais um episódio de Telapia. As sugestões de hoje foram os filmes Comer, Rezar e Amar, O Albergue Espanhol, Antes do Amanhecer, Encontros e Desencontros, A Praia, Diários de Motocicleta, Livre e O Senhor dos Anéis. As séries foram White Lotus, Sex and the City e Emily in Paris. As telenovelas I Love Paraisópolis, Pantanal, O Clone e O Outro Lado do Paraíso. A série documental Faz de Conta que Nova York é uma Cidade e menção honrosa para Harry Potter e para Gilmore Girls. Mande a sua pergunta anônima por aqui ou em @sessão de terapia no Instagram, que a gente responde no próximo episódio, sugerindo algo para você assistir, se divertir e, quem sabe, ganhar outras perspectivas. Até a próxima!